Jogos como SimCity, Cities XL ou Cities Skyline simulam como criar uma cidade e toda a sua infraestrutura, como redes de transportes de massa, incluindo um metrô. E no mundo virtual, uma análise simples do jogo pode determinar onde o jogador quer passar uma linha de metrô, se numa região A ou numa região B. E na vida real, como é que isso funciona? Quem que determina, como é que é determinado onde será construída uma nova linha metroviária? Basicamente, uma linha nasce de uma das mais importantes pesquisas do Brasil sobre mobilidade urbana, a pesquisa Origem e Destino do metrô, iniciada antes da inauguração da primeira linha. A Metrô de São Paulo é o responsável por fazer as pesquisas Origem e Destino, tem feito essas pesquisas desde antes da criação da empresa, em 1967, foi feita a primeira pesquisa Origem e Destino, em 68 o metrô foi fundado. E a partir daí, a cada 10 anos, o metrô sempre tem feito a pesquisa Origem e Destino. A partir de 2002, em 2002 e 2012, no intervalo intermediário, fez duas pesquisas de mobilidade que são similares à pesquisa Origem e Destino, porém com uma amostra menor, para averiguar tendências e tal. Ela não tem a mesma riqueza de informações de uma pesquisa OD, mas o metrô fez isso porque 10 anos é um intervalo bastante grande. A pandemia mudou o padrão de deslocamento das pessoas. E pós-crise sanitária, não é exagero dizer que até agora esses padrões de deslocamentos estão alterados. Fizemos a última em 2017 e estamos agora em campo fazendo a pesquisa OD 2023. O metrô tomou a decisão de antecipar a pesquisa de 2027 por conta dos impactos muito fortes da pandemia em toda a mobilidade, né? Naturalmente, não só a pandemia, tem outras alterações, outras mudanças, o mercado de trabalho tem mudado muito, a própria ocupação urbana mudou bastante. Então, para que a gente possa ter dados bem atualizados e possa medir o impacto da pandemia, do teletrabalho, de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, nós tomamos a decisão de antecipar a pesquisa Origem e Destino. Então nós estamos hoje com a pesquisa OD em campo, pesquisadores trabalhando tanto na pesquisa de viagens externas quanto na pesquisa domiciliar, que investiga as viagens realizadas dentro da região metropolitana de São Paulo, todos os 39 municípios. Isso porque a gente sabe que mudou muito. Nós não sabemos quanto nem onde mudou, né? E está evidente, né, para quem acompanha os dados de demanda de transporte público e tal, que realmente mudou para valer. A pesquisa Origem e Destino é diferente de outros estudos de campo realizados na rua. Ela é feita nos próprios domicílios. O questionário da pesquisa OD é um questionário longo, ele tem 3 partes. Uma primeira parte que é aplicada para um morador do município, para um morador de domicílio, que pega dados da família, coleta dados socioeconômicos da família. A gente pesquisa a família nos domicílios, não pesquisa transeunte, porque as decisões de viagem são decisões familiares. Para dar um exemplo, se na casa tem um automóvel, a decisão de quem vai usar o automóvel é tomada em conjunto, né? Tomada pela família, a decisão de quem vai de ônibus, quem vai pegar metrô, como é que vai ser o deslocamento no dia seguinte, moto, seja lá o que for, mesmo quem não tem recurso, às vezes até quem vai usar o recurso, né? Termina sendo uma decisão familiar. Então a gente pesquisa a unidade familiar de um domicílio. A primeira parte do questionário é esse pedaço que investiga as condições socioeconômicas da família. Depois tem pessoa por pessoa, morador por morador, até os 11 anos de idade. Quando está abaixo de 11 anos, a gente pergunta para o responsável, para a responsável, qual é o perfil de cada um, nível de escolaridade, renda individual, aquelas coisas. E depois, por fim, a pesquisa, a terceira parte, onde a gente pergunta especificamente o que a pessoa fez na véspera. E por isso que tem que entrevistar um a um, porque não é uma pergunta de habitualidade, não é o que faz normalmente, não é o que você faz toda segunda-feira, é o que você fez na véspera. E isso é diferente do hábito. O hábito, eu saio de casa, né? Eu sei que meu marido sai de casa, vai para o trabalho ele passa não sei onde e vem para casa. Isso é a habitualidade, mas na véspera o cara pode ter feito algo diferente, né? Tanto faz, para quem você pergunte, a mãe não vai saber exatamente o que o filho fez e por aí vai.
Então ela é uma pergunta, ela é uma etapa importante, que difere bem da habitualidade, porque assim a gente fica sabendo aquelas viagens que são eventuais, que são excepcionais, mas que no fim compõem a soma dos deslocamentos na região metropolitana. Então a gente investiga esses fatores, vamos dizer, socioeconômicos, de grau de instrução, tudo isso, e também, ao mesmo tempo, as viagens que foram realizadas. E a gente aproveita para colocar algumas questões a mais. Por exemplo, se declarou que usou moto, onde estacionou a moto, como é que fez, foi de automóvel, quem pagou o estacionamento? Foi o empregador que deu vaga de graça, parou no estacionamento, parou no meio-fio? Isso tudo vai nos ajudar depois a traçar políticas, a promover políticas públicas de mobilidade. E o estudo é referência para planejadores de transporte, inclusive internacionais. O metrô faz as pesquisas de origem e destino porque elas são um insumo fundamental para um bom planejamento de transportes. É a única região metropolitana no Brasil, uma das poucas no mundo, que tem uma pesquisa de origem e destino regular. Né? Outras cidades brasileiras já fizeram. Quem fez mais de uma está na segunda pesquisa origem e destino. Né? Então, São Paulo tem uma série histórica, e é importante ter uma série histórica, porque serve não só para planejar o futuro, mas para avaliar a eficácia das políticas públicas que foram praticadas no passado, até o momento. Né? Então, isso trabalhar com dados sempre dá resultados muito melhores. Após a coleta, os dados são interpretados por programas que simulam a origem e o destino dos passageiros. Por exemplo, qual o volume de passageiros que vai de uma região para outra. E essa simulação leva em conta os outros meios de transportes. Essas simulações são as que vão indicar onde será necessário construir uma nova linha de metrô. A gente faz a pesquisa origem e destino. Em paralelo, a gente desenvolve a rede de simulação. Toda a pesquisa ela é planejada para alimentar os modelos de simulação, os softwares de simulação de demanda. Começou usando mainframe, hoje a gente consegue fazer em computador pessoal, não qualquer configuração, mas consegue rodar os softwares. Mas a gente modela toda a pesquisa, planeja ela toda, dimensiona ela toda, para poder funcionar os softwares de simulação. Então a gente tem condição a gente tem o registro de toda a rede de transporte da região metropolitana de São Paulo, tanto o sistema viário quanto os transportes públicos, seja ônibus, metrô, trem metropolitano, e a gente tem condição de prever no futuro, com um razoável grau de confiabilidade, com um grau razoável aí de resultados, de confiança, a gente consegue prever quais serão as demandas futuras, e isso é fundamental para o projeto de uma nova linha, tanto para o projeto da rede quanto da nova linha. Vai servir para fazer a modelagem econômico-financeira, os estudos de viabilidade nesse sentido, vai servir para dimensionar os projetos, vai servir para tudo isso. A gente usa esses dados da pesquisa origem e destino com diversos outros diagnósticos, diagnósticos da evolução urbana, de como se dão as instalações, a distribuição das atividades no território, onde tem empregos, onde é que está a moradia de alta renda, de baixa renda, para poder planejar a rede futura, para poder planejar as novas linhas. Conhecer os dados de demanda, as necessidades da população é importante, porque a gente fica sabendo das linhas de desejo, ou seja, quais são aqueles viagens, aqueles pares de viagem que são mais importantes, onde são, portanto, mais prioritário implantar o sistema de alta capacidade. Mas a gente não se prende só a isso, porque a gente tem que também olhar a cidade no futuro, o que a gente pretende, o que está planejado para a cidade, para o crescimento das cidades. Tem uma certa dificuldade nisso, porque cada município da região metropolitana é totalmente independente para legislar sobre o uso do solo, tem suas políticas de desenvolvimento próprias, então é difícil coordenar, concatenar isso tudo. E também a gente sabe que o Brasil não tem uma grande tradição de planejamento estratégico de longo prazo, as políticas públicas às vezes mudam mais rápido do que deveria, Estão muito mais ligadas a uma gestão do que propriamente a um planejamento de longo prazo. Além das linhas em construção, como a linha 6 laranja e 17 ouro, e também as expansões em curso, como a 2 verde, monotrilho da linha 15 prata, há uma lista de linhas que estão sendo estudadas pelo metrô que compõem a malha futura.
Dos estudos de rede futura, a gente tem, digamos assim, diretrizes de atendimento, né? A gente identifica, é preciso fazer uma ligação norte-sul, que atenda tal região, aquela, passa por tal ponto no caminho. Então. O passo seguinte é o desenvolvimento do projeto da linha. Então, com base numa sequência de simulações, assim, até um trabalho até bem exaustivo, em que você vai simulando linha por linha, acrescenta um trecho, acrescenta outro, testa se acrescentar essa primeira ou se acrescentar a outra, vai fazendo uma análise combinatória para ver qual é a prioridade, do ponto de vista técnico, estou falando, né? Qual é a prioridade de desenvolvimento das novas linhas, de projeto das novas linhas. E estabelece, sim, olha, nós precisamos desenvolver as linhas 1, 2, 3 e 4, por exemplo, essas são as prioritárias, né? E aí a gente vai para a etapa de projeto. A primeira etapa de projeto é feita aqui na nossa área de planejamento e meio ambiente, é chamado projeto diretriz. O projeto diretriz é um projeto feito com recursos internos, matricialmente, né, com toda a equipe da diretoria de engenharia e planejamento, onde a gente aprofunda aquele traçado, vamos dizer, aquela intenção que está expressa na rede, para começar a definir quais são os pontos, por onde tem que passar, qual é o digamos assim, o traçado mais adequado, implanta em perfil, e com isso ter como resultado um relatório que permita à diretoria da companhia, ao secretário de Transportes Metropolitanos, ao governador, ao governo do estado, portanto, definir realmente quais serão as prioridades imediatas. Então, tem, digamos assim, um cardápio, né, de algumas linhas para dizer, olha, vamos priorizar isso aqui, né? A gente consegue observar isso e aquilo comparando as opções. A partir daí, a gente vai para o projeto aprofundado mesmo. A primeira etapa é o anteprojeto de engenharia, que é uma determinação da Lei 13.303, quer dizer, tem todo um regramento do que ele deve conter. O anteprojeto de engenharia já é um desenho bem, digamos assim, bem definitivo do que será a nova linha. Pode sofrer alterações, mas não serão grandes alterações. O traçado vai mudar muito pouco, vai ser um pequeno ajuste, a posição da estação, um pequeno ajuste. Mesmo a delimitação das desapropriações já vai ser realmente um ajuste menor. Concluído o anteprojeto de engenharia, o passo seguinte é a contratação e elaboração do projeto básico, e concluído o projeto básico, a licitação, seja da concessão, seja da obra. Então a gente tem essa sequência. A nossa área aqui é responsável por chegar até o anteprojeto de engenharia. Além disso, como nós somos também a gerência de meio ambiente, né, planejamento e meio ambiente, nós somos os encarregados de obter todas as licenças ambientais necessárias, tanto para a implantação quanto para a operação das novas linhas. O primeiro passo é a licença prévia, que pelo porte dos nossos empreendimentos, em geral, exige a elaboração de um EIA-RIMA. Então, o que nós fizemos, a inovação que nós introduzimos já há algum tempo, né, a linha 20 já foi feita, o anteprojeto já foi feito dessa forma, nós estamos desenvolvendo em conjunto, ao mesmo tempo, né, no mesmo contrato, inclusive, o anteprojeto de engenharia e o EIA-RIMA. Então, com isso, a gente consegue antecipar as etapas de diagnóstico ambiental, usá-las para alimentar as decisões do anteprojeto de engenharia, para refinar aquele traçado, aquela solução que foi preconizada ali, determinada num primeiro estudo não tão aprofundado pelo projeto diretriz. A gente consegue, então, melhorar a qualidade do anteprojeto de engenharia, antecipar impactos ambientais negativos e, ao invés de ficar desenvolvendo planos de ação para mitigá-los, que é o normal de um EIA-RIMA, né? Ele identifica os impactos e estabelece planos de ação. A gente muitas vezes consegue evitar o impacto, a gente deixa de ter aquele impacto. Isso traz um ganho de qualidade, um ganho inclusive de cronograma importante no projeto das linhas. E a gente então com isso tem o projeto de uma nova linha. O passo seguinte é o projeto básico, que vai fazer os cálculos estruturais, vai fazer o dimensionamento final, vai estudar à luz dos desvios de tráfego necessários para a implantação da obra, dos espaços de canteiro necessários para a implantação da obra, quer dizer, aprofunda, foca muito mais do que aquilo que o anteprojeto de engenharia determinou, mas, vamos dizer assim, em grandes linhas, a gente sabe o que será implantado já quando tem um anteprojeto.
O crescimento e os deslocamentos da metrópole são dinâmicos, e algumas linhas projetadas nos anos 60 acabaram não saindo do papel porque o planejamento do metrô entendeu que não faria mais sentido tocar tais projetos. Na Estação Paraíso, por exemplo, há uma plataforma escondida que o Viatrólebus teve acesso. Pessoal, a gente está exatamente no que, digamos assim, sobrou do projeto do ramal Moema. Lá na década de 60, o metrô de São Paulo projetou, na verdade um pouco antes, projetou a linha 1 azul com alguns respectivos ramais. O ramal paulista, que depois se tornou linha 2 verde, e o ramal Moema, e ele partia exatamente daqui, ó. Esses trilhos aqui na Estação Paraíso abrigariam essa eventual plataforma que seria o ponto de partida do ramal Moema. Obviamente, depois o planejamento do metrô não seguiu com esse processo e a região que seria atendida pelo ramal Moema passou a ser atendida pela linha 5 Lilás. De qualquer forma, tem essa curiosidade aqui. Tem essas duas vias, indo reto aqui sai na via da linha 1 azul, e essas duas vias aqui, ó, acabam passando por debaixo da Estação Paraíso. Então isso é o que foi construído efetivamente do ramal Moema, ramal que não foi construído, e depois no futuro o planejamento do metrô de São Paulo decidiu por construir a linha 5 Lilás. O mesmo ocorre na Estação Pedro II, com uma plataforma subterrânea. Nos dois casos, embora não tenham sido construídas novas linhas que passariam por essas estações, os espaços ganharam outros usos. O primeiro serve como estacionamento de veículos de manutenção e o segundo serve como abrigo para pessoas em situação de rua em dias de baixa temperatura. Daqui é a plataforma que nunca foi utilizada da Estação Pedro II, do projeto da linha Sudeste e Sudoeste, que depois acabou se tornando a linha 4 amarela. Esse antigo projeto previa a ligação da Zona Oeste, lá da região do Butantã, até aqui em Pedro II. Depois da linha 4 passar por Luz, ela faria um arco e passaria por essa estação aqui em Pedro II em subterrâneo. E a partir dessa estação a linha seguiria em Y, significa que teria dois destinos separados. O primeiro até Vila Bertioga e o segundo até Sacomã e Via Anchieta. E a gente está justamente nessa estação, na plataforma desativada subterrânea de Pedro II, e teria essa integração entre linha 3 vermelha e linha 4. Na primeira configuração da rede metroviária prevista na década de 60, a linha 1 azul operaria em Y, com trens ora partindo de Santana rumo a Jabaquara, ora partindo de Santana rumo a Moema. Essa plataforma seria usada pelos trens no sentido Moema. No caso de Pedro II, seria uma extensão da linha 4 amarela após a Luz. Quando em 1967 a Prefeitura de São Paulo, que naquele tempo o metrô era uma empresa municipal, quando em 67 a Prefeitura de São Paulo resolveu promover a implantação de linhas de metrô em São Paulo, ela criou um órgão de planejamento que, por sua vez, contratou um consórcio especializado, que é o consórcio HMD, né? Roche Montreal e Deconsult, que foi quem planejou e fez digamos assim, um pré-funcional, um projeto diretriz, do que seriam as próximas linhas de metrô. Então, isso ficou registrado naqueles famosos 2 livros, né, o Livrão do Metrô, que são 2 cadernos importantíssimos, até uma aula ali de planejamento e engenharia de transportes. Mas, primeiro ponto, eles fizeram a primeira pesquisa origem e destino, ainda não abrangia os 39 municípios, até porque a mancha urbanizada não era tão espraiada quanto é hoje, as cidades vizinhas não estavam conurbadas, né? Final dos anos 60 tinha muitos distritos da própria cidade de São Paulo que eram meio desconectados. Se você pegasse ali a região do Horto Florestal, por exemplo,
ela era desconectada da Água Fria, desconectada de Santana. Na Zona Sul a mesma coisa. Você tinha núcleos, né? A Zona Leste ali, tem diversas regiões que não tinha nenhuma mancha urbana contínua, vamos dizer, né? Então a cidade era muito diferente. E eles fizeram na época a primeira pesquisa de origem e destino, ocupando, vamos dizer, abrangendo as zonas urbanizadas. Depois disso, eles fizeram a primeira rede, que é a chamada Rede Básica de Metrô, que foi publicada em 1968, no início de 1968, e o segundo caderno já entrava no detalhamento da tecnologia, já naquela época fazia comparativos entre diversas alternativas tecnológicas, e aprofundava um pouco mais o projeto da linha 1 azul, que foi definida como a linha prioritária. Esse projeto da linha 1 azul, ele previa a ligação de Santana a Jabaquara, né? Não chegava no Tucuruvi foi uma extensão posterior, e ele previa um ramal, que era o chamado ramal Moema. Esse ramal Moema, ele saía da Estação Paraíso, fazia um Y, né? Na Estação Paraíso, em direção, a boca, vamos dizer, do Y em direção à Zona Sul, e ele saía em elevado pela encosta do que hoje é a Avenida 23 de Maio. Não existia avenida na época, a avenida foi implantada mais ou menos ao mesmo tempo, no início dos anos 70, final de 60 e início de 70. Ele saía em elevado ali pela, digamos, por um talude lateral da Avenida 23 de Maio e entrava no canteiro central da Avenida Ibirapuera, onde antes passava o bonde, e hoje está lá o corredor de ônibus da SP Trans. E ele entrava em elevado. O primeiro ponto é que Moema não era nada do que é hoje, né? Moema era um bairro residencial, com casas e tal. Se formou num período da ditadura, né? Se formou ali um grupo de moradores contra o elevado em Moema. Já naquela época houve uma mobilização contra o elevado em Moema. Quer dizer, já criou ali um primeiro atrito, né? Uma primeira dificuldade para a implantação desse ramal. Mas, ao mesmo tempo, o metrô foi inaugurado em 1974, entrou em operação plena um pouquinho depois, desde Santana até Jabaquara, e esse período foi um período de crescimento muito grande das metrópoles brasileiras, das grandes cidades, né? Houve uma migração do campo para a cidade enorme, coincidiu inclusive com a formação das grandes favelas de São Paulo, tudo isso porque vamos dizer, a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, não foi capaz de absorver com a devida qualidade de moradia, de urbanização, aquele grande fluxo de pessoas que veio do interior, que veio do campo para morar na cidade. São Paulo atraiu gente do país todo, tinha oportunidades de emprego, era, né, o local de destino, vamos dizer, de muita gente, e o resultado disso é que em 10 anos a cidade era completamente diferente, né? E a região sul, principalmente, ali ao longo da Avenida Jabaquara e o Jabaquara, cresceram muito mais do que a HMD tinha sido capaz de prever no início. E a demanda da linha 1 azul começou a se mostrar uma demanda muito elevada para operar com um ramal em Y. Quando você tem um Y, se você tem uma capacidade de oferta 10, né, no nosso caso ali 60 mil passageiros, hora sentido, né? Se você tem uma capacidade de oferta 60 no trecho entre Santana e Paraíso, dali para baixo você ia ter metade para um lado, metade para o outro, né? O trem ou ele ia para um lado ou ele ia para o outro. E aí começou a se perceber que isso não ia ser suficiente para atender o extremo sul ali, a região de Jabaquara, todas aquelas estações que tem no caminho. Então a ideia de ter um sistema que uma parte fosse dos trens tivesse destino Jabaquara, a outra parte Moema, começou a se mostrar pouco factível, pouco prática. Isso, mais as dificuldades ali que a população iria oferecer, mais a constatação de que a região de Santo Amaro, que tinha sido inclusive um município independente, tinha se conurbado com São Paulo, Campo Belo, tudo aquilo ali foi ocupado, urbanizado, que a região além Rio, né, a região de Interlagos, estava toda crescendo, né, e foi tudo muito, muito rápido, deixou claro que um ramal que fosse só até Moema não ia ser suficiente para atender a região. Então isso terminou mudando na rede, quer dizer, nas próximas versões de rede, como uma linha 1 azul
de Santana a Jabaquara, e depois inclusive estendendo até Tucuruvi, e uma outra linha, que é a linha 5 Lilás, atendendo o extremo sul da região de Santo Amaro ali, que é uma solução com certeza muito mais lógica, muito melhor do ponto de vista técnico, do que ter implantado o ramal Moema. Então, houve uma mudança importante no planejamento, né? Até porque a Estação Paraíso tinha ficado preparada para ter esse ramal. Mas teria sido, insistir, vamos dizer, nessa solução, teria sido um erro. Isso foi corrigido a tempo. Então, hoje a gente tem a linha 1 azul, tem a linha 5 lilás, fazendo, digamos assim, a função do ramal Moema, só que muito melhor, e Paraíso ficou ali com aquele Y, né, que ficou implantado, mas que tem sido usado pela manutenção, né, que é inútil, mas que não serviu para o ramal Moema. Se você... Agora, eu já nem sei dizer, até pouco tempo atrás ainda conseguia ver na sinalização de plataforma, né, naqueles painéis que tem na plataforma, você conseguia ver aqueles sisteminhas antigos de aeroporto, que fazia clac, 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 mudava uma palhetinha. Tinha lá Jabaquara e a outra opção era para mudar para Moema, para quem fosse embarcar saber. Isso chegou a ser até implantado, né, junto da implantação da linha em azul. Depois nunca foi acionado, né, nunca precisou ligar aquilo, e agora, mais recentemente, conforme foram modernizando a comunicação visual, desapareceu. Mas até não muito tempo você ia nas plataformas do sentido Jabaquara, você conseguia ver. Talvez tenha restado alguma ainda. Se procurar bem, procuradinho, pode ser que consiga encontrar. No caso da linha 4 amarela, que também estava prevista na rede básica, ela passava pela Estação do Luz, mas não no ponto que passa hoje a estação, né? Ela passava pela Estação Luz, continuava ali para a várzea do Tamanduateí, por isso, na linha vermelha, na estação Pedro II, tem aquele subterrâneo, que era para ser a plataforma da estação da linha amarela, e seguia para a Vila Bertioga e um pouco para a Zona Sul, que ela descrevia um arco, vamos dizer, né, assim, um U invertido. E o que aconteceu ali, assim, a passagem da linha amarela pela linha azul era no extremo da rua Washington Luiz, se eu não me engano, que é a Rua Prates, né, que do outro lado da Prestes Maia é a Rua Prates. E o que era previsto ali era que a linha amarela, que a HMD, né, o projeto original propôs, a linha amarela passava por cima da linha 1 azul. E a linha 1 azul ali é muito rasa. Ela passava por cima, praticamente o teto da plataforma da linha amarela seria o pavimento da Prestes Maia. O metrô chegou a desapropriar 2 terrenos, um de cada lado. Um deles já foi negociado há um bom tempo, tem lá uma torre, um edifício de habitação. O outro lado é mais recente, que foi negociado, ele estava sendo usado pela Polícia Militar. Mas o projeto previa que logo depois de cruzar a Prestes Maia, vindo, né, da região ali de onde vindo de Pinheiros, como vem hoje, logo depois de cruzar a Prestes Maia, a linha amarela iria aflorar. E ela iria cruzar o Tamanduateí em elevado. E depois mergulhar de novo no Parque Dom Pedro e chegar naquele subterrâneo, que é bem rasinho também, né? Você vê lá, é bem rasinho. Só que ao aflorar, quer dizer, ao sair do subterrâneo e passar para elevado, para poder ali passar por cima da Rua da Cantareira e por cima do Tamanduateí, ela destruía a Vila Inglesa. A Vila Inglesa, você sabe, fica ali na Rua Mauá, é um conjunto histórico que logo em seguida foi tombado, o início dos próprios órgãos de tombamento é mais ou menos dessa época, né? E ela iria aflorar exatamente onde tem a Vila Inglesa. Então, por isso que eu falei que não é só uma questão de planejamento e crescimento da cidade, às vezes é de compreensão de algumas coisas que não se tinha claramente na década de 60. Talvez o patrimônio histórico, certamente o patrimônio histórico, não era tão valorizado na década de 60 quanto é hoje. Da mesma forma, você, digamos, desmatar, né, retirar grandes massas arbóreas, em 1970 não era problema, ninguém dava bola. Hoje em dia você já não pode fazer isso, você tem a consciência da consequência disso e não promove esse tipo de ação. Então, o que aconteceu com a linha 4 ali, havia um impedimento físico de prosseguir com a linha conforme o projeto original. Claro, podia ter feito uma alternativa, tal, mas aí os estudos de rede evoluíram e avançaram de outra maneira. De qualquer forma, se você olhar com atenção,
todas as pontas, todos os destinos da rede da HMD de 1968 estão contemplados na rede atual. Estão na rede atual e além, mas estão contemplados na rede atual. Com mais de 100 quilômetros de extensão, a rede metroviária paulista agora é pensada para atender outras cidades, além da capital paulista. Das 4 novas linhas prioritárias, 3 delas ultrapassam os limites da cidade de São Paulo. O grande desafio nosso é adensar a rede na região central, onde tem o grande adensamento de viagens, até hoje a grande oferta de empregos em São Paulo, mas ao mesmo tempo ir buscar as pessoas que estão morando cada vez mais longe na periferia. E vocês sabem que é uma dificuldade enorme prover mobilidade de boa qualidade quando você tem regiões periféricas tão distantes. Você começa a ter que cobrir uma área muito maior, tem que dar atendimento a uma área maior. Quanto mais afastado do centro em São Paulo, mais a gente vai chegando na parte dos morros, das montanhas, né? São Paulo é praticamente um grande vale, né, do Pinheiros e Tietê. E depois você tem a Serra da Cantareira, a Serra do Mar, você tem regiões com a topografia que não é adequada para a urbanização. E aí começa a ter sistema viário precário, dificuldades, você não circula nem com ônibus direito. Então, e aí fica um pouco mais complicado, né, atender todo mundo adequadamente, pelo investimento, pelo nível de investimento que exige. Em paralelo, todos os municípios em volta cresceram muito, né? Osasco cresceu, Guarulhos cresceu, ABC cresceu, e aí você começa a ter que atender também esses municípios, sair dos limites do município de São Paulo, onde tem a grande concentração de pessoas e de empregos, mas ir buscar esses outros polos, hoje em dia, muito importantes e prover atendimento. Então, daí é o projeto da linha 19, que é uma linha que sai do Anhangabaú, na realidade ela tem um outro trecho para a Zona Sul, mas está em estudos agora, sai do Anhangabaú e vai até Guarulhos, o centro de Guarulhos, atende lá até o Bosque Maia. Também o projeto da linha 20, que atende, além de São Paulo, atende o ABC, né, ali em São Bernardo e Santo André. O projeto da linha 22, que é a linha que vai até Cotia, então atende o eixo da Raposo Tavares, que é um eixo muito crítico do ponto de vista de mobilidade, e outros projetos que estão aí na rede, né? O projeto da linha 16, também muito importante, porque vai reforçar o atendimento à Zona Leste e ajudar a equilibrar todo o sistema de mobilidade ali, né? Muita gente mora na Zona Leste, cada vez mais no extremo leste, né? Bastante longe, com deslocamentos muito difíceis. Eu vou falar de um número que me vem à cabeça agora. Uma viagem de Guarulhos, do centro de Guarulhos até o centro de São Paulo, hoje demora, na hora pico da manhã, quando não chove, 1h30, por volta de 1h30, um pouco mais às vezes, se chover pior ainda. Então tem uma irregularidade de tempo de viagem e uma demora horrível, né? Imagina ficar 1h30 no transporte, seja dentro de um automóvel confortável, seja no transporte público. E com a linha 19, esse percurso vai ser feito em 30 minutos. Do Bosque Maia ao Anhangabaú em 29 minutos. Então isso tem um ganho de qualidade de vida, de oportunidade de desenvolvimento, inclusive de promover a criação de empregos, o desenvolvimento da própria região atendida pela linha, seja Vila Maria, seja Guarulhos, né? que é muito importante, fundamental. E aí a gente tem um link com sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, com o combate à pobreza, né? Você pega lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o 10º, o ODS 10, é reduzir as desigualdades. Bom, você oferecer transporte de qualidade, com rapidez e regularidade para todos, é um passo enorme para reduzir as desigualdades, né? Quem não tem oportunidade, porque não tem recursos para morar mais perto do emprego, é obrigado a ir morar na periferia, onde a habitação é mais barata. Se tem acesso ao transporte, passa a ter oportunidades similares àquela pessoa, àquela família de classe média alta, que consegue morar em bairros centrais de São Paulo, que chega ao emprego em meia hora no máximo. Você passa a ter uma condição de equidade muito melhor. E por isso que é tão importante ter esse investimento, porque ele destrava o desenvolvimento, ele ajuda a
cumprir com o ODS 1, que é extinguir a pobreza, né? Sair da pobreza é muito difícil e o acesso ao emprego, o acesso ao transporte, as oportunidades de ensino e cultura de lazer, assim como a oportunidade de emprego, é um passo enorme para que a família consiga sair daquela situação de vulnerabilidade. Então a gente precisa, de um lado, claro, promover todas as políticas habitacionais, de saúde e educação, mas não esquecer de fazer um investimento importante nas políticas de mobilidade, tanto a nível local, mas também a nível metropolitano, que é o que a rede de alta capacidade promove, para que a gente possa melhorar muito a condição de vida da população e permitir que o país, que a economia continue a crescer. Quando você começa a ter um custo muito elevado, que são os congestionamentos, a perda de produtividade por tempo de viagem muito longo e tal, você está travando o desenvolvimento, você tem uma perda importante no PIB daquela região e no PIB nacional. E o projeto metroviário não é apenas uma proposta de transporte mais rápido para os passageiros. É um indutor de desenvolvimento urbano e, por que não falar, humano. E é isso, pessoal, dessa forma que é criada uma linha de metrô. Aqui no Viatrólebus a gente sempre fala sobre as futuras linhas, desta vez a gente mostrou como é feita uma nova linha. Agradecendo ao Luiz Antônio Cortes, que nos deu essa aula sobre planejamento urbano, e agradecendo também ao metrô por ter aberto as portas aqui para o Viatrólebus, para que a gente pudesse realizar essa pauta. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo, grande abraço.